vai ver a terceira carta que João escreveu, cujo tema é a comunhão com os nossos irmãos. No livro de Atos aparece um homem chamado Gaio, que foi companheiro de viagem de Paulo. Lá no capítulo 19, verso 29, está escrito assim: em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. Essa cidade é Éfeso, a cidade onde João morava quando escreveu essa terceira carta. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. E Gaio hospedou Paulo enquanto Paulo estava em Corinto. Lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 16, verso 23, está escrito assim: Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Então, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele estava em Corinto, hospedado na casa de Gaio. E essa hospitalidade, que era a marca do comportamento dele, ele tinha em relação a todos os irmãos que necessitassem. Todo mundo que tivesse de passagem pela cidade dele, ele hospedava, mas existia um homem na igreja de Corinto que se chamava Diótrefes e que combatia essa hospitalidade de Gaio, fazia justamente o contrário. João então escreve essa terceira carta para honrar a postura, o comportamento de Gaio e para condenar Diótrefes. Quem escreveu então foi o apóstolo João, que escreveu também o Evangelho segundo João, em cerca de 90 depois de Cristo, em Éfeso, pouco tempo depois dele ter escrito a segunda carta. O nome dessa carta no grego é Ioannos G, ou Ioannos Gama, que é a terceira letra do alfabeto grego, significando terceira de João. E João vem do hebraico Joanã, que significa o Senhor foi generoso. O verso-chave, que é aquele versículo que resume a ideia principal do livro, está no verso 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Uma das formas como a gente pode dividir essa carta é em duas partes. A primeira, que vai até o verso 8, é uma recomendação a Gaio. E a segunda parte, que vai do verso 9 até o 14, no final da carta, contém a condenação a Diótrefes. E Jesus pode ser visto nesse livro também. No Evangelho de João, no capítulo 14, ele conta que Jesus falou para seus discípulos na última ceia que ele é o caminho, a verdade e a vida. A primeira carta de João, que a gente viu há 2 semanas, mostra como Jesus é a vida. A segunda carta, que a gente viu na semana passada, mostra que Jesus é a verdade. E essa terceira mostra que Jesus é o caminho. Olha o que está no verso 6. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, se os mantiver no caminho. E essa carta tão curtinha tem lições para nós também. A primeira que eu destaquei é que a hospitalidade é resultado do amor de Deus que mora em nós. É o amor cristão se manifestando. E é também um requisito para todo mundo que quiser ser líder dentro da igreja. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 12, 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, Paulo vem falando a respeito das viúvas, como elas deveriam se comportar. E no verso 10, ele fala assim: seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Então, ser hospitaleiro é considerado por Paulo como uma boa obra. E nessa mesma carta que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 3, ele vem falando a respeito das qualificações daqueles que quisessem ser líderes na igreja. E no verso 2 ele fala assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Então a hospitalidade é requisito para a liderança também. Então ela deve ser algo que a gente deve buscar ativamente praticar, mesmo que essa não seja a sua natureza. Eu, por exemplo, tenho um xodó com a minha casa, com o meu cantinho. Eu considero o meu refúgio, o meu ninho, como se fosse o meu santuário. É o lugar onde eu recarrego as minhas baterias. E eu sou uma pessoa que precisa de introversão para conseguir fazer essa recarga. Só que na hospitalidade, você não vai ficar com o seu hóspede para lá e você para cá. Você precisa interagir. E com isso você vai ser uma bênção na vida dele e vai ser abençoado pela vida dele também. Às vezes em que eu me forcei a sair dessa minha concha e recebi pessoas na minha casa, mesmo que fosse só para almoçar ou para jantar ou para lanchar, alguma coisa assim, eu fui muito abençoada por elas, pelas conversas, pelo compartilhar, descobri como elas são pessoas maravilhosas que eu nem desconfiava que elas eram. E isso pode trazer uma riqueza muito grande para a sua vida também. Pratique a hospitalidade. E outra lição é que a gente pode ver um contraste muito grande entre o agir de Gaio e o agir de Diótrefes.
Nos versos 5 e 6, João fala assim a respeito de Gaio: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Então Gaio era uma pessoa hospitaleira. Agora vamos olhar aqui, a partir do verso 9, qual que era o comportamento de Diótrefes. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Ele era o contrário de Gaio. Enquanto Gaio acolhia, Diótrefes os expulsava da igreja. E a gente pode escolher se a gente vai ser um tipo de Gaio ou se a gente vai ser um tipo de Diótrefes, onde a gente estiver. Você vai acolher ou você vai expulsar, você vai repelir as pessoas. Faça essa sua escolha. Essa vai ser uma escolha que vai estar de vez em quando batendo na sua porta. Escolha bem. E esse foi o resumo da terceira carta de João. Na semana que vem, a gente vai ver a última carta. É a carta que Judas, irmão de Jesus, e de Tiago, que escreveu a carta que a gente já viu há poucas semanas, escreveu para a igreja. Eu encontro você lá.